Fala galera, tudo bom com vocês? Professor David aqui. E hoje na nossa quinta aula, do nosso sistema cardio, a gente vai falar um pouco sobre o sistema cardiovascular e respiratório. Por que isso aí? Porque é algo muito mais dinâmico, é algo que eles estão relacionados aí diretamente, o sistema cardiovascular e o sistema respiratório também. Então quando a gente vai falar um pouco sobre a hematose aí, que é a troca gasosa, certo? Então quando a gente fala de, iniciando aqui pelo sistema cardiovascular, a gente precisa entender que o sistema cardiovascular ele vai ser formado pelo coração e os vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos que vão ser representados por artérias e arteríolas e as veias e vênulas. Tudo isso aí vai representar o nosso sistema circulatório. Entre veias e artérias a gente tem o quê? Os capilares, certo? Que vai fazer essa transição aí entre artérias e veias, sangue arterial e sangue venoso, certo? Então a gente tem aí o coração. O coração ele pesa ali em torno de mais ou menos 200, 300 gramas, Ele tem aproximadamente o tamanho de uma mão fechada assim, de um adulto. Então ele vai ser, vai formar esse sistema aí, é o que faz a nossa... Ele vai funcionar como uma bomba aí para o nosso organismo. Então ele vai pulsando aí, vai mandando o sangue para todo o corpo. Então você é formado por 2 átrios e 2 ventrículos, Isso é a anatomia básica do coração, formado por 2 átrios e 2 ventrículos, um átrio direito e um ventrículo direito, um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo. Essa é a forma com que o coração ele é formado. Então, quando a gente fala de sistema cardiovascular, a gente vai ver que o sangue, ele vai sair pelo lado esquerdo aqui, através das artérias, sai diretamente através da artéria aorta, que é a nossa maior artéria do corpo. Então, porque o sangue, ele sai do lado esquerdo, ele vai sair pelo lado esquerdo, ele vai sair pelas artérias, então a gente precisa que a artéria seja algo muito mais calibroso, seja algo mais resistente. Então os vasos, as paredes da artéria, ela é uma parede mais espessa, mais grossa, ela é mais resistente. Então a gente, na anatomia, a gente consegue diferenciar artéria e veia através disso aí. Já a veia, ela é um vaso com as paredes um pouco mais finas, certo? Então a gente tem as veias, que vai ser uma parede mais fina e não precisa ter tanta resistência desse jeito. Então quando eu falo da artéria, na anatomia a gente consegue diferenciar porque na artéria ela vai permanecer, por mais que não tenha sangue circulando no momento, a artéria ela vai permanecer com o padrão dela, no formato dela, com o formato cilíndrico. A veia não, a veia você já consegue colabar as paredes do vaso. Então a artéria ela mantém a estrutura dela, enquanto a veia ela colaba as paredes do vaso. O que é colabar, professor? Não entendi essa palavra. Colabar é colar, certo? Ela cola as paredes do vaso. Já a artéria não, a artéria ela precisa ser resistente, então ela tem mais resistência desse jeito, certo? Então, quando eu falo de um sistema circulatório, a gente precisa entender que o nosso sistema circulatório ele é o quê? Ele é um sistema circulatório fechado. Então, ele não tem uma vazão para alguma coisa, Se tiver uma vazão, a gente tem uma hemorragia, certo? Então, a hemorragia ela vai ser o extravasamento do sangue pelo sistema circulatório. Então, se você se corta, você está tendo hemorragia, por menor que seja, você se cortou, o nariz sangrou, saiu sangue por alguma cavidade, isso aí você está tendo uma hemorragia, por menor que seja, certo? Então, quando a gente fala de sistema circulatório, o sangue arterial ele vai ser rico em oxigênio, então ele vai ser oxigenado lá no pulmão, vai para o coração e sai pelo lado esquerdo, Então saiu pelo lado esquerdo ali, pelas artérias. O sangue arterial ele é aquele sangue da coloração mais viva, Agora, quando ele já está voltando aqui para o coração, através das veias, ele é um sangue rico em gás carbônico, então é aquele sangue mais escuro,
certo? Então, o coração ele vai ter essa questão aí de sangue arterial, né, rico em oxigênio, sangue venoso rico em gás carbônico. Quando eu falo de sangue arterial, sangue venoso, a gente precisa entender que a artéria, a passagem da artéria, ela é intacta, ela não tem nenhuma válvula. Já o sangue venoso, as veias, né, ela já tem estruturas que a gente chama de válvulas, que funcionam de fato como válvulas. À medida que o sangue passa, ela se abre e ela se fecha para o sangue não retornar. Então, é por isso que o sangue ele sempre volta para o coração. Então, é o que a gente entra aqui já falando sobre o débito cardíaco. Então, não entenda débito cardíaco como um débito bancário, certo? Quando você está em débito com o banco, é porque você está devendo. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai do coração e a quantidade que volta para o coração, certo? Então, se a gente tem aí uma obstrução arterial, por exemplo, uma obstrução arterial ela pode ser causada aí por gordura saturada, aquela alimentação rica em gordura, rica em sódio, né? Tudo isso aí, ela vai criando arteriosclerose, vai criando moléculas de gordura que vai se acumulando lá nas artérias, na parede das artérias, e vai obstruindo essa artéria, certo? Então, isso aí, no caso, já é um débito cardíaco. Por quê? Porque o coração vai precisar fazer mais força para mandar aquele sangue para o corpo, certo? Então, se ele precisa fazer força, né, ele já sai daquela fisiologia normal que a gente falou na aula de tecido muscular, que as células cardíacas trabalham de forma independente, né, e o sangue flui normal. Agora, se você tem uma obstrução arterial e o coração precisa fazer mais força, logicamente o coração ele começa o quê? A hipertrofiar. Ou seja, ele começa a crescer, ele começa a ficar maior, o músculo ele começa a hipertrofiar do coração. Então as paredes do coração vai começar a ficar mais largas, certo? O coração é um músculo e ele também hipertrofia, certo? E isso no caso de obstrução arterial. Se for uma obstrução venosa, normalmente pode ser o quê? Uma trombose, um trombo, né? Vai ser um trombo aí que vai se formar, pode se formar principalmente se essas válvulas que abrem e fecham aqui parar de funcionar. Então, se para de funcionar corretamente, o sangue ele começa a se acumular em uma dessas válvulas, ela para, então o sangue ele vai passar por um lado só, ou nenhum lado. Então, se a veia distender, por exemplo, que é aquelas varizes, né, que o calibre da veia está aqui, se ela se distende, ela fica mais assim, então a válvula, né, da veia, ela para de ter função, então o sangue vai passar e vai voltar. Então isso é as varizes, isso aí são no caso as varizes, né, que a gente tem. Então se eu falo de um débito cardíaco, né, irregular, se for venoso, você tem uma pressão baixa, uma pressão mais baixa, você tem uma função da veia aí um pouco, né, prejudicada, e se for um caso de um débito cardíaco por uma obstrução arterial, você vai ter uma pressão alta, certo? Você tem uma elevação de pressão e no caso da veia você tem uma baixa de pressão. Então você tem essa questão aí, né? Então o débito cardíaco ele tem que ter o quê? 100%. Você tem que mandar 100% para o seu corpo e ele voltar 100% para o coração. É isso que funciona no débito cardíaco. O débito cardíaco é basicamente isso. Então, quando eu falo de um sistema circulatório fechado, é o quê? Quando a veia, né, o sangue está vindo pela veia, que vem rico em gás carbônico, ele vai lá para o pulmão para ele ser o quê? Para ele realizar a troca gasosa. O que é a troca gasosa? Troca gasosa nada mais é do que hematose, a gente chama de hematose. Libera o gás carbônico e puxa o oxigênio. Então, o nosso sistema circulatório vai ser dividido em sistema circulatório superior e sistema circulatório inferior. Eu vou ter sistema circulatório superior, as vias aéreas, as vias nasais, a gente tem a traqueia, a gente tem aqui depois, né, no sistema circulatório inferior, a gente tem aqui os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Quanto mais, né, para dentro da árvore respiratória estiver, menor será a passagem. Então, quando a gente tem, né, a troca gasosa, ela vai acontecer em uma região específica, que é chamada de alvéolo pulmonar. Alvéolo pulmonar é como se você tivesse um balão,
né? Como quando a gente pega um balão, enche d'água e aperta na mão e sai por aqui assim, né, entre os dedos, aquele balão. Isso aí, né, se dá, é a mesma forma que acontece nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, ele vai inflar, na medida com que ele infla, passa alguns capilares perto dele, ele inflou, o capilar que estava ali, que vai fazer a troca gasosa através de difusão simples, né, que é um transporte de membrana, faz ali, né, o sangue que está ali naquele capilar, que está rico em gás carbônico, vai encontrar esse alvéolo, encontrou o alvéolo, libera o gás carbônico para dentro do alvéolo e automaticamente puxa o oxigênio para a hemácia. Então a hemácia, que tem a hemoglobina ali, que é a proteína responsável por levar o oxigênio para todo o corpo, né, a gente tem aí essa questão da troca gasosa. O que é a troca gasosa? Como é que se chama essa troca gasosa? De hematose. A gente vai chamar ela de hematose. O que é hematose? Hematose é troca gasosa. Lembra que o nome é hematose. Não confunda com a homeostase. Pode confundir, é um pouco parecido. Homeostase é equilíbrio do nosso organismo, certo? Nosso organismo em condições saudáveis, e a gente tem aí também, né, a hematose, que é a troca gasosa, libera gás carbônico para a atmosfera e puxa o gás oxigênio aí. Então, quando você inspira, né, você manda o oxigênio para dentro, o oxigênio vai e troca de lugar com o gás carbônico lá na hemácia. Então é isso aí que a gente, né, é dessa forma que a gente realiza aí a troca gasosa, e é por isso que na fisiologia do sistema cardiovascular e sistema respiratório, elas estão interligadas, porque o sangue venoso vai para o pulmão, faz a troca gasosa e depois volta para o coração, lá para o sistema cardiovascular, e faz todo o processo de novo aí que eu já expliquei para vocês, certo? Dá uma olhada no material, tá bem detalhado, tá bem completo aí para vocês. Espero que vocês aproveitem o material e até a próxima aula.